Opa, opa, fala galera, boa noite, boa noite. Estamos aqui com uma proposta diferente hoje. Trouxemos convidados para discutir um livro muito especial, que é O Alquimista, um livro do Paulo Coelho, certo? É um livro que marcou muito assim, muitas gerações, é um livro antigo que marcou aí muitas gerações. Eu estou aí para chamar de convidados o Biel, que é um dos fundadores da agência Mensageiros, e também o Caio, certo? Deixa eu convidar eles aqui e aceitar. Hello! Agora vai. Agora vai. Deu bom, né? Que fala, deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu ótimo. Falta aí o Caio para estar. Cadê Caetano? Caetano está entrando aí. O grande alquimista do grupo. Veio falar sobre alquimia. Irmãos. E aí? É o próprio alquimista aí, mano. É a biografia dele. É nós mesmo. Essa entrevista com ele. Biografia hoje. 1% da sabedoria do Santiago, o grande protagonista, que é sensacional, velho. Esse livro aí realmente tem muitos ensinamentos em cada passagem da vida do cara, né? Então espero que a gente consiga, né, trazer. Ô, meu bem, seja bem-vinda, Carolzita também. Caeta É teve isso a aí. proeza de, hoje, para poder fazer essa live com mais firmeza, ler 77 páginas do livro. Hoje rolou 77 páginas para ter um conteúdo mínimo aqui, né? Para a gente Refinado. refrescar a memória. Eu já havia lido esse livro 2 vezes, né? E cada vez que você lê, é como se você alcançasse novos insights, né? O nosso nível de consciência vai expandindo e as palavras vão fazendo outros sentidos, né? Sentidos mais profundos, inclusive, né? Então é incrível, não é o mesmo livro, né? A gente lê o livro, mas não é o mesmo livro. Não é? E você também não é mais o mesmo, né? Exato. Perfeito, velho. Perfeito. E Quer aí, botar como o é que a gente nome vai aí no dar? título? Bota aí, colocar fixado, entendeu? Nos comentários. Isso. Só escrever aí e fixar. Tá do qual comentário você fala? Coloca aí o Um alquimista. comentário e livro. fixa. É. Um comentário. Seja bem-vinda, galera, aí, ó. Bem-vindo. Vou colocar aqui. Galera chegando aí. Vamos nessa. Fala, Tacito. Seja bem-vindo, Tacito Leal, meu brother. Acho que vale a pena, então, antes da gente começar a trazer cada um a sua visão, né? Só para quem não leu ainda esse O Alquimista, uma breve sinopse assim, né, do livro. Caeta pode me complementar aí se eu esquecer algo. Mas, basicamente, é a história, né, do Santiago, que é um jovem que mora na Espanha. E ele é um pastor de ovelhas, né? E ele decide ser um pastor de ovelhas justamente pela liberdade, né, que ele podia ter em viajar por vários territórios e, ao mesmo tempo, aprender com as ovelhas, conhecer pessoas, né, trocar comércio ali com outros pastores, enfim. Mas até chega um momento que ele começa a ter um sonho muito recorrente, né? Toda noite ele começa a sonhar com um tesouro, que havia um tesouro aguardando ele. E aí ele começa a ficar curioso, né? Por que esse sonho vinha tanto? E aí ele vai consultar uma cigana para saber que significado é esse do tesouro. E aí a cigana revela que realmente havia um tesouro que esperava por ele. Mas para ele conseguir encontrar o tesouro, ele precisaria viver uma grande aventura, né? Teria que ir para o deserto, teria que ir até as pirâmides do Egito, passar pelo deserto Saara, para poder encontrar esse tesouro, né? E o livro conta justamente nesse momento, primeiro de hesitação, onde Santiago ele fica um pouco desconfiado, ele fica um pouco apegado à vida que ele tinha lá com as ovelhas, com a questão do próprio pasto. E ele não sabe se ele realmente deveria viver essa aventura, porque é um risco, né? Ele jogar tudo para cima para tentar achar esse tesouro. E aí ele fica um pouco inseguro, mas daí acontece alguns encontros na jornada dele, alguns sinais, e aí ele decide se lançar nessa aventura, né? E fazer toda a travessia. E aí o livro conta justamente todos os aprendizados, todas as lições que o Santiago teve até encontrar o tesouro, né? E
depois a gente vê que, na verdade, o tesouro é muito mais do que só aquilo que o livro fala, na verdade, é toda a jornada, né? Mas aí, acho que se vocês quiserem trazer o que é que mais chamou a atenção durante toda essa jornada aí, que ficaram marcados para vocês, para o pessoal poder aprofundar. Mas é um livro que vale muito a leitura, e para quem não conhece, Paulo Coelho, que escreveu esse livro, é um dos escritores brasileiros mais conhecidos, é best-seller, O Alquimista é um dos livros é o mais vendido do Brasil, o mais traduzido, tá? No mundo, eu acho que ele só perde para a Bíblia e para o Harry Potter. Então, a gente está falando aqui de uma obra que realmente assim, impactou milhões de pessoas em todo o mundo. É um fenômeno, não só no Brasil, internacionalmente. E Paulo Coelho é o grande mago aí da escrita, que traz todos esses conhecimentos com a linguagem extremamente acessível e simples. Eu acho massa, assim, né, que ele consegue nesse livro, né, porque, pense bem, né, todos nós seres humanos, né, a gente vem na Terra, a gente vem para se realizar também, né, para viver a realização, né, na bem-aventurança, né, viver todo esse, como posso dizer, essa sensação de comunhão com o todo, né, de estar fazendo aquilo que você se predispôs a fazer quando veio aqui, né? Então todos nós viemos com essa busca, né? E nesse livro ele consegue meio que trazer de forma lúdica vários aprendizados profundíssimos nesse caminho do autoconhecimento, né? Desse caminho da nossa jornada, onde a gente se depara muitas vezes com os reveses da vida, e quando a gente não compreende que é caminhando que se faz o caminho, que é na presença que a gente consegue ver a infinitude das coisas e o quanto as coisas só vão se conectar quando eu realmente me permito viver o que a vida apresenta, né? Então ele traz todos esses conceitos profundos que a gente vê hoje em dia gurus, né, de autoajuda trazendo de formas às vezes mais difíceis, né? E ele traz de forma lúdica, contando uma história, mas que em cada parágrafo tem uma frase que você fala, eu preciso registrar essa frase, eu preciso implementar na minha vida isso, né? E quando você trouxe a questão da cigana, né, que é logo no começo, ele já chega com um sonho, né, que ele tinha aqui no Egito, que tinha um tesouro buscando por ele, né? E quando ele vai consultar a cigana, ele saiu da cigana com a mesma coisa. Ela só me falou que eu ia no Egito e tinha um tesouro me esperando, a mesma coisa que eu já sabia. Porra, eu prometi pagar para ela não sei quanto por uma coisa que eu já sabia, né? Para que isso? Mas é como se o viés da confirmação, né? Às vezes a gente tem a intuição, perfeito, mas precisa que algo de fora ou alguém de fora, às vezes, valide aquilo, né? Para a gente conseguir, né, efetivamente dar o passo, né, dar o próximo passo. Então, eu achei muito interessante esse começo aí. Boa. E depois ele encontra com o rei, né? Vai, Boleta, joga aí. O que mais me chama a atenção nesse livro assim, é você manter a chama acesa pelo propósito, sabe? Ele trata muito do propósito de vida, que assim, é uma mistura é como se as coisas estivessem predestinadas para você viver aquela lenda pessoal, né? E aí quando você se afasta dessa sua lenda pessoal, você fica triste, fica depressivo, fica perdido, fica confuso. Quando você se aproxima dessa lenda pessoal, meio que as coisas vão acontecendo, não de maneira óbvia, né? Às vezes é algo que deu errado, mas acabou que você foi parar no ponto que era para você parar, sabe? Exato. Mas deu errado, mas no final deu certo. É bem essa pegada assim mesmo. Pega esse ritmo que você tá aí e explica um pouco pra galera aí o que seria essa lenda pessoal, pra galera pegar uma visão aí, mais ou menos. Nossa. A lenda pessoal é algo que, assim, é toda a narrativa que você constrói a sua vida. É algo como se estivesse predestinado para que você veio aqui para. Então, você tem o livre-arbítrio de escolher viver isso ou não, mas caso você escolha viver isso, todo o seu ser direciona a sua energia para que aquilo se concretize. Então, você viver sua lenda pessoal é você viver sua verdade, é você viver para o que você veio fazer aqui na Terra, sabe? A sua razão de viver. Além simplesmente muito além de pagar conta, sair com a galera no final de semana e repetir o ciclo, né? E você quebrar o ciclo. Eu estou aqui com propósito, eu estou aqui com a chama acesa
quero viver essa aventura que é viver. Exato. E para mim a lenda pessoal é muito isso, né? É você viver a aventura que você veio viver aqui na Terra. Perfeito. Não negar isso. Perfeito. Perfeito. E complementando essa questão da lenda, né? É interessante que não é que ele estava infeliz sendo um pastor de ovelhas. Pelo contrário, ele até estava satisfeito. Ele gostava daquela rotina, de certa forma, de liberdade que ele tinha viajando com as ovelhas. Aprendia com as ovelhas. Mas faltava realmente essa chama, né? Esse brilho no olho, que é quando você está vivendo essa aventura, que é a sua lenda pessoal. Então é engraçado que ele até um momento ele pergunta como descobrir se a pessoa está vivendo a lenda pessoal. E eu não sei se foi o rei ou o alquimista fala assim, olha para aquele doceiro ali. O cara ele estava botando a barraca de doce, ele fala, olha o olhar dele, olha o sorriso no rosto, olha a forma como ele está tratando as pessoas. O doceiro está extremamente animado, está entusiasmado com o fato que ele vende doce. Então ele está na lenda pessoal dele. Quando o cara tem esse brilho, esse magnetismo, essa vontade de fazer o que ele está fazendo, então você sente ali, pô, esse cara tá na lenda. É diferente de uma pessoa que às vezes está no emprego que pode pagar bem ou pode pagar mal, mas está ali sendo treinado, você vive numa rotina que vai te sugando, que você não tem realmente aquele tesão por estar vivendo, sabe? E você vai se acomodando, vai passando os anos, você vai se conformando, né? Vai ficando naquele estado mais passivo. E aí você acaba passando sua vida inteira, e isso acontece muito, velho. Tipo, isso não é coisa que é um livro de ficção, velho. É o que mais tem aí fora, são pessoas que não estão vivendo a lenda pessoal delas, tá ligado? Isso é muito perigoso. Nem na busca, né? Nem na busca, nem na busca, às vezes, ou nem sabe. Você pode não ter encontrado ainda sua lenda pessoal, mas o fato de você estar aberto, engatilhado, com o seu radar ligado para encontrar isso, já muda, né? Essa questão que você trouxe dos doces foi muito bacana essa parte, velho, porque ele meio que estava fazendo aquelas coisas ali que ele estava fazendo, que nessa época ele estava meio que começando a trabalhar na loja de cristais ali, né? Que ele começou na verdade ele tomou um golpe, ele foi assaltado, né? Ficou sem nada, sem dinheiro, numa terra estrangeira, falou, meu Deus, será que é isso mesmo? Que a minha lenda pessoal vive isso aqui, né? Só que ele estava, na cabeça dele, ele queria encontrar com a menina, a filha do comerciante, que ele estava na cabeça de encontrar ela, que ele tinha gostado dela. No ano anterior que ele tinha ido, ele conheceu ela, ele estava imaginando como seria o reencontro dessa vez, né? Então ele fazia com as ovelhas, ia tosqueando a lã, ele se imaginava tosqueando a lã na frente dela para ela ver o quanto ela era fora, né? Tipo assim, olha quantas habilidades. Mas isso sem ser presunçoso, não, é porque, pô, velho, ele é ser humano, né? E todos nós temos aquele nosso ego de querer impressionar, enfim. Mas não entrando muito nisso, ele fazia aquelas coisas ali para ganhar o dinheiro, para de repente ser um bom partido também para a menina, para o pai do comerciante gostar dela. E quando ele observou o doceiro, ele olhou, como você falou, Bia, olhou nos olhos do doceiro, viu o brilho, viu a felicidade. Ele pensou, rapaz, esse doceiro não está fazendo isso aqui para impressionar a filha do comerciante. Ele não está fazendo isso aqui por causa disso. Ele está fazendo porque ele gosta de fazer doce. Ele gosta de fazer doce. Velho, acabou, velho. Acabou. É o próprio então, fim, foi né? suficiente. O próprio fim, velho. Que muda tudo. Foi suficiente. E pegando... Alguém quer complementar aí? Sim, sobre a lenda... a gente, Pode falar. A gente, trazendo essa questão do fim, né? A gente é criado num mundo onde sempre sacrificar o presente para ter recompensa no futuro. Não que não seja importante planejamento, o próprio sacrifício, às vezes, né? O próprio livro, ele passa por muitos desafios, assim, né? Que são provações que ele tem que passar. Mas não necessariamente ele tem aquele fim de chegar ali. Mas ele sabe curtir cada parte da jornada. Exatamente. E aí, isso para mim que é viver a lenda pessoal, né? Porque, beleza, minha lenda pessoal para chegar no final da narrativa, no final da história, eu tenho que conquistar tal coisa. Não. A lenda pessoal é cada segundo, cada momento. Exato. Que você tá ali fazendo cada coisa, sabe? Exatamente. A lenda pessoal é a própria lenda, né? Sendo vivida, né? Então, realmente, a lenda não é um lugar, é todo o caminho, né? Quando você está vivendo o seu propósito, você está na sua aventura da vida, vivendo a sua lenda, você está trilhando esse caminho. Tem uma passagem no podcast, isso aí até para além do livro, né? Eu vi um podcast do Paulo Coelho, né, do autor, com a Oprah. E ela faz uma pergunta para ele assim, muito interessante, que ela fala, Paulo, mas várias pessoas vêm para mim assim e falam, Oprah,
mas eu não sei qual é a minha lenda, eu não sei qual é o meu propósito. E aí ela replicou essa pergunta pro Paulo. E aí, quando alguém fala isso para você, o que é que você responde? Aí ele falou assim, de uma forma muito honesta, assim, achei muito interessante, ele falou assim, eles sabem. Eles Né? sabem qual é o propósito deles, sabe? É como se fosse assim, no fundo do seu coração, você sabe qual é a sua lenda, você sabe qual é o seu propósito. Você pode se enganar, você pode às vezes querer negar, você pode querer às vezes não acreditar naquilo, mas que você sabe, você sabe. Tem um chamado, tem um, sabe, algo assim que te leva para poder. Só que se você começa a negar, começa a esconder isso, essa verdade, chega um momento que começa a ficar muito fraco realmente. Ele até, acho que mais no final do livro, assim, quando ele conversa com o alquimista, né, ele fala, mas e se eu não for atrás do tesouro? E continuar com a minha companheira, né, acho que é a Marta, não lembro qual é o nome dela. A Fátima. Fátima. Fátima, é. E aí, eu posso viver uma vida a dois com ela, vou estar muito feliz, vou estar aqui sendo, tipo, um dos conselheiros do Oasis e tal, então vou estar bem sucedido. Aí ele falou, talvez no primeiro ano você realmente esteja assim, viva com ela, seja muito feliz. Mas no segundo ano você já vai ouvir um chamado seu falando, e se eu tivesse ido atrás do meu tesouro? O que teria acontecido? E no terceiro ano, talvez até a própria Fátima ia ficar frustrada por ter tirado você do seu tesouro. Talvez você nem fosse mais conselheiro do Oasis, porque você vai ficar cada vez mais triste de não ter tido a coragem de ir atrás do seu Cara, tesouro. No quarto ano, o seu tesouro nem vai te chamar mais, a sua lenda nem mais vai te chamar. Você já entrou já na rotina, você já entrou no seu mundo sem o propósito. Né? E aí ele fala, nossa, então eu não sensacional, posso irmão. deixar passar. Né? Sensacional. Fala. Eu parei nessa parte, inclusive, aí. Foi sensacional. E essa parte me remeteu àquela da loja de cristais, quando ele chega e conversa com o dono, né? O dono é um muçulmano que o sonho dele na vida é ir para Meca, né? O alquimista, né, o Santiago, quando chega lá na loja dele, se ofereceu para trabalhar, porque não tinha dinheiro, tinha acabado de levar um golpe e tal, e se ofereceu para trabalhar. E aí o cara tá, beleza, começaram a trabalhar juntos. A loja começou a crescer, né? Porque o Santiago começou a fazer vários movimentos. E nesse relacionamento entre os dois, ele pergunta pro cara, você não tem nenhum sonho, não? Aí o cara, eu tenho um sonho só. Hoje em dia eu tenho um sonho só. Aí o cara, qual é o seu sonho? Meu sonho é de ir para Meca, porque é uma das obrigações que o muçulmano tem. E eu aqui estou no meio do caminho trabalhando e eu vejo caravanas e mais caravanas de pessoas com muito menos dinheiro do que eu, indo e voltando com o seu ar de felicidade, de realização, e eu continuo aqui vendendo meus cristais, porque eu não posso deixar na mão de ninguém, porque são muito frágeis e podem quebrar meus cristais. Né? E aí a gente vê uma racionalização, né, Não ir. por não ter a coragem de dar Exatamente. as caras. O que é que custaria fechar a loja dele ali São um as mês? desculpas, né? Ele Justificativas. junto o dinheiro ele tinha, né? Porque a loja começou a movimentar, começou a dar. Só que ele trouxe uma coisa que é interessante, velho. Ele falou assim: eu tenho medo de que se eu realizar o meu sonho, eu não tenha mais motivos para viver. Então eu prefiro continuar com o sonho, com aquela vaga ideia de que um dia eu irei a Meca e viver minha vida toda sem ir a Meca, mas com essa ideia de que eu vou me realizar quando tiver chegado a Meca, do que eu ir para Meca e me decepcionar e ter sido uma merda, e enfim. Né? Então, olha o ponto que chega, e isso é real, Assim. como o Biel trouxe. Isso não é historinha, não. Né? O quanto eu lembro disso muito na época que a gente trabalhou, né, fechando parceria com pessoas e tal, e a gente perguntava muito, sim, qual é o seu sonho? O que é que você quer fazer da vida? Né? E a pessoa parava assim, qual foi esse cara perguntando de sonhos aqui? Pergunta difícil. Pergunta difícil, a maioria não sabia responder, e muitos que sabiam responder, o sonho estava muito mais próximo do alcance delas do que elas imaginavam. Né? Mas apenas não se fazia uma pergunta de exatamente qual seria o sonho. Né? Então, esse trabalho de trazer a clareza para o que a gente realmente quer, e isso é uma das coisas que traz no livro também, né? Que a linguagem do mundo funciona para aquele que sabe o que quer. Né? Porque você sabe o que você está procurando. E falou que a linguagem do mundo, até uma teoria para a gente entrar aí, né? Um conceito, né? Da linguagem do mundo, né? Para a gente entrar, que é muito interessante. Mas que fala assim, não é que o mundo se revela a você, é que você começa a enxergar.
No mundo, que o mundo está aí, está acontecendo. O mundo sempre esteve aqui na sua frente. Para mim, para todo mundo, sempre esteve. E está tudo linkado, tudo conectado. Basta ter os olhos do observador, né? Que vai fazer a diferença. Achei muito interessante. Então essa questão da linguagem do universo aí é uma coisa interessante. Linguagem do mundo, muito bom. Linguagem do mundo. Quer falar, mano? Quanto a gente se sabota assim, não pelo medo do fracasso, né? Mas pelo medo da nossa grandeza. Porque, pô, vai que eu vou pra Meca, ou vai que eu conquisto tal coisa, e chegando lá eu vejo que eu tenho um propósito muito maior de vida do que ficar minha existência toda aqui nessa loja de cristal. Que vai me fazer tirar da zona de conforto, vai fazer dar uma reviravolta de 360, vai fazer... Assusta. Então, só de você vislumbrar a grandeza que você pode atingir, já dá uma coisa no coração, assim, como se... Assusta, a gente precisa pegar aquela escassez, aquela mesquinharia, que a gente tem medo da abundância. Tipo, será a gente fica na pequenez porque a gente tem medo da abundância. É verdade, né? A gente se assusta com a possibilidade de fazer algo grande, né? Exatamente. Dentro da linguagem do mundo, eu achei lindo assim que ele fala, porque é real, velho. Se você começa a ter... Principalmente quando você está mais desperto, velho, quando você sai um pouco do piloto automático e você consegue ter um pouco mais de presença no seu dia a dia, se você observar atentamente, o tempo todo meio que acontecem sinais, né, velho? É uma música que toca, que fala alguma coisa que você está precisando ouvir, é uma pessoa ali que está conversando e você passa e também pega alguma coisa, é um livro que cai da estante na página que você precisava ler, então tem sinais o tempo todo. E ele fala muito do deserto, né, que o deserto é extremamente pedagógico, né, que para quem conhece o deserto, aquelas leis ali, aqueles sinais do deserto, sabem aonde tem água, sabem aonde pode ter uma tribo para atacar. E assim, para quem é um visitante que está chegando na primeira viagem, acha que o deserto é tudo igual, vê aquele monte ali de terra e acha que não tem muito sinal, é só ir andando. Mas quem está atento, quem está extremamente observador, desperto, consegue ver nas nuances, nos pequenos detalhes, os sinais, né? Os sinais de perigo, de alerta, né? E da mesma forma, eu lembro que em Florianópolis, que a gente está morando agora, tinha uns pescadores que eles ficavam às vezes horas durante a manhã deles, vendo aquele mar. E se você não tem esse olhar mais treinado, você acha que as ondas são todas iguais, que o mar está tudo igual. Mas aquele pescador, ele está só observando porque ele sabe o momento que vai passar um cardume de peixe. Ele já tem uma sensibilidade que ele consegue ver no mar. Opa, tá vindo, e já avisa para os outros, já bota a rede. Então é como você pode treinar, né, velho, para estar sempre atento para os sinais do mundo, velho. E como você pode dialogar com esses sinais para você poder realmente surfar na onda, né, e não contra a correnteza. Perfeito. E tem uma parte, né, que a caravana tá seguindo no deserto, né? E aí o cara fala, porra, você tá no meio do deserto aí, numa caravana, não sei quantos dias aí andando. Então precisa ter uma ordem, né? Seguir um líder, por exemplo, né? O cara falou, a não obediência acarreta em morte, né? E aí o cara falava, porque eu sei que aqui tem pessoas que cultuam vários deuses diferentes, mas eu queria dizer que a mesma mão que fez você foi a mesma mão que me fez, né? E eu achei isso muito interessante, né? Porque é uma forma de tirar as desavenças, né? As diferenças, digamos assim, entre a cultura e perceber que, na verdade, estão falando da mesma coisa, Exato. só de formas diferentes, né? E aí ele tem aquele lampejo, né? Aquele insight de que vão invadir lá o oásis para matar todo mundo. Ele vai informar essa visão dele lá para os superiores. E aí o superior fala, por que um estrangeiro como você quer dizer o que vai acontecer aqui no oásis? Aí ele repete de novo a mesma coisa, porque a mesma mão que me fez foi a mesma mão que fez você, né? E aí a galera baixou a guarda e começou a ouvir o que ele tinha para dizer, né? Porque ele conseguiu eliminar a barreira de falar, não, você é um estrangeiro. Não, velho, nós somos todos iguais, né? Então eu tô aqui como... Aí o cara até pensou depois, porra, é mesmo, ele pode ser um instrumento que o deserto está utilizando para avisar o que está para acontecer. Exato. Mas só como se permite, né? Ouvir. Né? Então, essa linguagem do mundo tá em todos os lugares. A sabedoria, rapaz, outro dia eu estava lendo, estava ouvindo um podcast e não sei se eu estava falando com alguém, eu só sei que eu falei uma palavra, o cara no podcast falou a mesma palavra na mesma hora, velho.
Eu ouvi no Caraca. podcast de outra, eu falei uma palavra nada a ver assim, o cara falou mesmo, eu falei, porra, o que é que quer Tudo a dizer? ver. Não sei. Não sei o que quer dizer, porra, mas eu quero dizer que, porra, coincidências, né? A linguagem do mundo, né? Só, entra até no A livro, né? Que sincronia. sorte e coincidências são essa linguagem, né? Essa linguagem do mundo. Exato. E acontece toda hora, né? Se a gente está atento. Com os números também, né? Números iguais. Certeza. Né? Falar o que significa. Tem um conceito muito massa, véio, que ele traz também no livro, para quem quer ter essa coragem, né, de viver a lenda pessoal, que ele fala que sempre quando a gente dá um passo em direção à nossa lenda, existe uma coisa chamada uma sorte de principiante, né? Boa. Que é o que ele fala, tem até na capa, né, que quando você quer algo, né, do fundo do seu coração, todo o universo conspira a seu favor. Ele fala que quando você dá um passo, uma decisão, que você fala, poxa, eu acho que minha lenda está alinhada com isso, então eu vou tentar. Meio que tem um fluxo, né, do universo falando assim, vai, te empurrando, vai, agora vai. E para você aproveitar e surfar essa onda, nesse momento está favorável. Porque certamente, passando um pouco mais esse período, vão ter outras ondas que vão te testar, que é o que o Gabriel falou das provações, né? O Santiago, várias vezes durante o deserto, ele teve provações, teve testes. Não é que a caminhada vai ser toda fácil, mas ele aproveitou o empurrão, né? Achou uma caravana, achou alguém para poder compartilhar ali, que falava a mesma língua dele e tal, e foi, se lançou. Mas depois que passa essa energia do principiante, energia a sorte do principiante, aí vem as batalhas, vem os desafios, para a vida testar você, se você realmente tem a coragem de viver sua lenda pessoal. Porque é uma lenda, é uma aventura, então não vai ser uma linha reta, é o... Perfeito. Ele fala que no início é a sorte de principiante, depois é persistência e vontade. Persistência. Lembrando que ele ficou 1 ano trabalhando na loja de cristais, tinha desistido da lenda pessoal dele, digamos assim, não da lenda pessoal, mas do tesouro, né, do sonho do Egito, e ele se permitiu, véio, isso que é presença, véio, na moral. O cara se permitiu ficar lá, viver, não vou trabalhar nessa loja de cristais aqui, vou me organizar. Na verdade, ele estava querendo voltar até, né, para a terra dele lá na Espanha. Né? Ele queria voltar, mas no dia que ele estava indo embora, ele ouviu, né, a conversa de um cara que despertou de novo para ele, né? Que ele viu no olho do cara o olho do rei, né? O rei que ele encontrou logo no início, o rei de Salém. Relembrando, né? Era Melquisedeque, se eu não me engano o nome dele. Enfim, Boleta ia falar uma coisa aí, né? Em relação a essa questão da persistência, né? E eu acho que está muito relacionado, assim, a gente estar com uma chama acesa. Porque eu acho que as pessoas, naturalmente, são persistentes para muitas coisas, mas que não estão alinhadas com a lenda pessoal delas. Então o cara, ele aceita ser persistente num trabalho que ele odeia durante 20 anos para conseguir ter o que comer, tá ligado? Ou tá num relacionamento que já não faz sentido há 10 anos, mas tá com medo de ficar sozinho e tá, né, persistindo naquilo. Agora, é persistência orientada, né? E se for persistente pro abismo, beleza, mas tá indo pro abismo, tá ligado? Então, assim, como direcionar a persistência que a gente já tem. Até pelo fato de, tipo assim, quando a gente fala zona de conforto, muitas vezes não é confortável. Porque se fosse totalmente confortável, você não tava nem pensando em sair de zona de conforto, né? Seria mais zona de acomodação. De estagnação. Mas que muitas vezes é extremamente desconfortável em vários níveis, e mesmo assim a gente está persistindo naquilo, sabe? Ele fala muito que o que guia é o coração, né? Para saber se você está indo para o lugar certo. Você consegue ouvir seu coração, aí você vai usar sua persistência para a direção certa. Porque se você não tiver no coração, for às vezes na mente, nas justificativas aí, como o cara que falou de Meca, vai viver essa vida toda ali persistindo em algo que não faz nem sentido. Porque você não está sentindo que aquilo faz, só que você, por teimosia, por covardia, talvez você mantém. E é engraçado isso porque eu estava até refletindo esse dia, tipo assim, velho, tem que ter muita coragem, né, para você se jogar na sua lenda pessoal, no seu propósito, porque muitas vezes você vai tomar riscos, você vai fazer algo assim que, pô, não tem nada certo, seguro, planejado, você vai e se lança.
Mas eu falei assim, porra, mas também você viver uma vida extremamente depressiva, onde você está totalmente desalinhado com o seu coração, que você está fazendo uma coisa assim, sabe, que não está te agregando em É um nada, e risco você muito tá. maior. Pô, que coragem, velho, desse cara aí que tá É, continuando fazendo também, isso, velho. Tem que ser corajoso. Que é uma covardia, também. na verdade, né? Porque você não foi. É Mas morrendo é a tipo cada assim, dia, né, velho? entre duas coragens, eu prefiro a coragem de viver a lenda do que de me manter no. É verdade. Pegando o gancho já mais na vida pessoal, assim, né? Eu sinto que em muitos projetos meus, assim, eu consigo acender a chama e depois ela apaga em algum momento, assim, sabe? Acho que a grande dificuldade, pelo menos que eu encaro, né, assim, no meu dia a dia em relação a isso, é me manter firme naquilo. Só que o que acontece? Quando é algo que eu sinto que vem do meu coração, né, que inclusive é esse movimento que a gente está fazendo aqui, né, de estar dando as caras, falando e tal, é um movimento também de estar em busca da nossa lenda pessoal, né? Eu sinto que a comunicação, colocar para fora é algo que me movimenta, né? Me motiva e me assusta ao mesmo tempo, né? A gente está aí, presenciou aí agora, né, o cancelamento de um dos maiores podcasts aí, né, o cara do Monark e tal, né, por ter feito comentários infelizes realmente, né, e tá aí o que aconteceu, né. Então, ele, com certeza, em algum nível, estava vivendo a lenda pessoal dele também, né, ali ele estava fazendo a comunicação dele e tal, e assumir risco, ele assumiu o risco, né, escorregou, né, e está passando por todo esse processo, né. Então, não é fácil, né, estar se expondo, se colocar à prova e tal. Então, eu trazendo tudo que a gente está conversando aqui, né, para o meu lado profissional, eu trazendo, realmente desafiador pra cacete, irmão. Você bater no peito e falar, essa é minha lenda pessoal e foda-se o mundo, irmão. Eu vou abraçar essa porra aqui, vou fazer com todas as minhas forças, né? Não é fácil, não é fácil, mas é possível, né? E acho que é isso que é o barato da vida também, senão, como o Biel falou, senão fica tudo na mesma de sempre. E quando eu não exerço essa coisa que eu sinto que é um chamado da saúde pessoal, eu sinto que eu estou deixando algo e apagando, sabe? É nítido, né? Uhum. Então, a minha busca hoje é tá me colocando à prova naquilo que meu coração pede. Perfeito, né? Porque é desafiador, Quando. porque estamos encarnados com conta, Sim, com sim. isso, com aquilo, enfim. Quando você traz isso, assim, uma coisa que eu vejo é que, assim, porque eu compartilho com você em relação a essa questão da comunicação, acho que todos nós, né, temos esse viés forte, assim, para a comunicação, mas às vezes o que pode acabar atrapalhando é que existem boas ideias que a gente às vezes precisa dizer não, sabe? Então, por exemplo, às vezes você tem um viés da comunicação, então você pensa, pô, eu vou fazer um canal no YouTube, o coração vibra. Aí daqui a pouco fala, não, mas na verdade, eu vou produzir conteúdo no Instagram. Ah, não, na verdade, eu vou liderar uma equipe de pessoas para treinar sobre autoconhecimento. Ah, não, eu vou escrever um livro. Você tem várias ideias que às vezes são boas, que estão um pouco alinhadas ao seu coração, mas você acaba dispersando sua energia, sabe? Acaba, às vezes, pulverizando aquela coisa, né? De você não focar, não concentrar em um. Então, eu acho que, além da pessoal, pode ser você testar várias coisas, mas acho que você só vai conseguir realmente atingir, realmente plenitude dela, quando você fala, não, pô, essa aqui é a minha arte, sabe? Então, é para esse caminho que eu vou agora. É isso que está fazendo sentido, então eu vou até o fim. O Paulo Coelho tem uma frase que ele fala, uma vez tomada a decisão, vai em frente sem questionamentos. Porque é capaz de você começar a andar para aquela direção e aí somente começa a falar, não, mas e se eu tivesse ido para o outro lado? Não, mas e se eu fizer também isso? E se eu... Você O começou cara a tem que colocar de botar novo... o tem que tapa-ouvido na tapar, mente, velho. né, meu? Ele fala, cala a boca, silêncio, Bruno. Exato. Porque às vezes não é que a pessoa vai falar, não, vim aqui trabalhar na empresa tradicional de 9 às 5 horas. Não, essa aí você vai dizer não, com certeza. Às vezes é uma ideia boa também. Que você fala, porra, isso aqui eu gostaria de fazer, entendeu? É Verdade, difícil dizer não, velho. É, é verdade. perfeito, mano, perfeito. No livro, inclusive, traz, né, que a decisão, quando você toma uma decisão, você entra numa corrente de fluidez, né, que vai direcionar a sua vida para aquele rumo ali que você decidiu, né, e não hesitar, né, quando Não tomou a hesitar. decisão, Vai. vai lá e vai firme, né.
eu sinto que é mais uma coisa também a ser trabalhada também, essa questão de firmeza nas decisões, né? Firmeza. Que é isso que vai levar para o próximo nível, né? Aquela coisa, o próprio Gasparetto traz, né? Que a disciplina é que constrói a vida, né? Se o que a gente quer é com a disciplina naquilo que, se hoje eu entendo que a minha lenda pessoal está alinhada com isso aqui, então é decidir se disciplinar para acordar todo dia e fazer aquilo ali. Verdade, mano. Enfim, é desafiador pra cacete. Inclusive, irmãos, aí, Biel trouxe essa questão aí, né, da aprender a dizer não, né, para buscar essa lenda pessoal. E você, Boleta, se pudesse dar uma dica aí, né, sobre essa busca da lenda pessoal, o que você, se sempre suas palavras precisas, E vem cirúrgicas. muito essa questão do merecimento também, sabe? E o quanto a gente está aberto assim para receber abundância. A gente é criado num sistema e a gente é ensinado que está faltando as coisas, né? A gente ouve muito, dinheiro não nasce em árvore, não sei o que, é sempre de uma forma limitadora que a gente enxerga a vida, né? Sempre a vida é dura, a vida é difícil, você tem que se preparar, porque vai vir muitas coisas ruins. Quando a gente está nesse drive, quando a gente está nesse padrão, acaba que qualquer coisa que não seja escassez, a gente tende a negar, sabe? Inclusive a nossa lenda pessoal, inclusive a grandeza que pode vir a ser nossa vida, inclusive a gente conquistar o que a gente sempre sonhou. Então, quando a gente está aberto, mas aberto assim, não é, eu tô aberto, Exato. pode vir, tô pronto, kkk. No nível É aberto profundo. num nível profundo, assim, de tipo perfeito. assim, eu mereço isso aqui Perfeito. e eu vou atrás dessa parada, tá ligado? Perfeito. E podem falar o que for, eu vou atrás, eu não quero saber. Exato. Firmeza de propósito, assim. E a própria ida, né, que a gente foi lá pra Floripa, foi viver a lenda pessoal, né? A gente já frequentava muito espiritualidade há muito tempo, se desenvolvia. Só que chegou num momento que a gente olhou assim e falou, pô, essa realidade aqui, com esse nível vibratório, com esses padrões, não faz mais sentido, né? A gente tem que entrar em outro padrão vibratório. A gente tem que ir para uma terra bem distante para tentar viver isso, né? E a gente foi sem certeza, eu não tinha certeza de nada, Biel não tinha, Caio não tinha certeza de nada, e vivendo grandes experiências, nos conhecemos muito, e para mim isso é viver a lenda pessoal, sabe? Exato. E assim, acho que é escolher quais batalhas você quer viver, né, velho? Porque assim, acho que qualquer caminho vão ter batalhas, velho. Mas quando são batalhas que fazem sentido, né? E acho que você traz Floripa, me vem muito isso, assim, que a gente passou perrengue pra caramba lá, velho. Cada dia era um leão, tá ligado? Mas era aquelas batalhas do guerreiro que sabe que tá travando um bom combate, velho. Que sabe que tá no seu propósito, tá na sua lenda. Então faz todo sentido. A gente acorda no outro dia, vamos lá, força de vontade, bora. Quando você tá batalhando uma coisa que você não enxerga muito propósito, aí que é foda, tá ligado? Aí que é desanimador, velho. Vocês têm algo para falar sobre a questão das pedras, velho? Porque eu tô tentando lembrar aqui o que é que ele fala daquelas pedras que ele... A Turi e o outro, né, que ele joga e tal. Eu lembro que ele fala alguma coisa assim que as pedras elas vão te ajudar, vão te orientar a partir do momento que você tem perguntas objetivas, diretas, né? E eu vejo muito isso assim, às vezes até na espiritualidade, né? Que as pessoas tiram cartas por tudo, mas às vezes ela quer que a carta dê a resposta, mas se você não souber fazer a pergunta certa, velho, você não tá ajudando, entendeu? Não adianta falar, é para ir para cá ou para cá. Não, qual desses caminhos está mais alinhado com o meu propósito? O que, que você pode me dizer? As perguntas que você faz são extremamente importantes para você poder ter respostas mais certeiras, né? Perfeito, mano. Exato. Eram duas pedras, né? Uma branca e uma preta, em que ele poderia jogar nos momentos que ele estivesse indeciso, né? Sobre alguma coisa. E teve um momento bem interessante, né? Que as pedras caíram do bolso dele e foi bem no momento que fez ele relembrar de algo. E aí, ao invés dele
costurar o bolso do casaco lá que ele estava, onde as pedras caíram. Ao invés de ele fazer isso, ele falou, não, eu vou deixar esse buraco no bolso, porque quando elas quiserem, elas vão seguir o caminho delas. E no dia que ele estava voltando para a Espanha, as pedras caíram do casaco. E aí, quando as pedras caíram do casaco, passou todo o filme na cabeça dele de tudo que ele tinha vivido, do que aquelas pedras representavam, do que o rei tinha falado para ele, da missão dele. E aí ele começou a ter todo esse lampejo na mente dele e fez ele mudar novamente. Agora eu lembrei que foram as pedras que, quando ele foi pegar o casaco para ir embora, caíram no chão por ele não ter costurado o bolso. Se ele tivesse costurado o bolso, as pedras não teriam caído. E ele não teria visto tudo isso, não teria seguido a lenda pessoal dele, né? É como se tivesse mantido a porta aberta da magia acontecer, né? Não fechou essa porta, deixou para o momento certo poder estar... E uma coisa muito interessante que eu percebi no personagem, né, nesse Santiago, pelo que foi descrito no livro, ele reverbera muito entusiasmo na vida, assim, né, no que ele faz. Né? Ele meio que se quebrou todo no dia que ele foi assaltado lá no Mercadão, na feira, ficou lenhado lá e tal. No outro dia ele foi lá na loja de cristais se oferecer para trabalhar e ele começou a movimentar a loja de uma forma incrível, que passou de ser uma loja abandonada para uma loja altamente movimentada. Falou pro cara fazer um estante para botar na porta da loja e botar os cristais na frente da loja. Só isso já movimentou pra caramba. Ele percebeu que ele percebeu que os peregrinos subiam umas montanhas, aí chegava lá em cima, ficava morrendo de sede, não tinham o que beber. Ele falou, pô, por que a gente não bota o chá para vender lá em cima? E mais, a gente bota para tomar chá nas taças de cristais. Imagina a experiência que não vão ter tomando chá na taça de cristal. E foi um sucesso, todo mundo queria tomar chá na taça de cristal. Todo mundo estava falando que acontecia mágicas depois que se tomava chá. Né? As lendas urbanas começam a crescer em torno daquilo, né? Engraçado. E aí a conversa foi longe, a loja prosperou pra caramba pelo entusiasmo do cara. Pelo entusiasmo de ele estar ali, cheio de vida, cheio de energia, velho. Ele estava realmente ali entregue para aquele degrau que ele estava vivendo, né? Não estava fazendo corpo mole ou reclamando, não, velho. Se estava aí naquele momento vendendo... Como fazer o melhor disso aqui, do que tem, né? Fazer a melhor limonada com os limões que eu tenho, seria isso. Exato. Foda, né? Foi muito boa essa passagem. Então, contextualizando para o pessoal que lê o livro, né? E faz uma jornada da Espanha para o Egito, né? Só que ao longo do caminho ele passa por vários locais, ele às vezes acha que vai ficar pelo caminho, porque no Egito está o tesouro dele. E acho que não é legal a gente contar o final aqui, mas aí você vai ver assim, o tesouro não está no Egito, o tesouro estava nele o tempo todo, sabe? Exatamente. É uma jornada de descoberta dele mesmo, né? Não é nada fora, vai dentro. E o engraçado, né, que quando eles estavam no deserto, né, nessa peregrinação tão absurda, de atravessar não sei quanto tempo, dia e noite, de frio, calor, e enfim, naquele deserto, o que aconteceu? Ele foi ao lado de um inglês, e esse inglês era tipo o estudioso da alquimia, né? Ele se considerava quase um alquimista de tão pedante que era, né? Se achando já que já tinha lido isso, lido aquilo, pesquisado isso, aquilo. E ele foi nessa missão para encontrar um alquimista que ele tinha ouvido falar, que, pô, tem um alquimista que conseguiu realmente transformar o chumbo em ouro, ele fica lá no deserto, não sei de onde, e vá para lá encontrar com ele. E aí esse inglês foi nessa caravana e se encontrou com o personagem principal, com o Santiago, e viajaram lado a lado. E aí, ao longo da jornada, eles conversando, eu achei muito interessante, né? Que o Santiago fala para o inglês, você deveria prestar mais atenção nas caravanas. O deserto está falando com a gente o tempo todo. Aí o inglês, e você deveria ler um pouco dos livros, porque também o universo também fala através dos livros. Exato, é uma troca aí. Aí eles trocam as farpazinhas assim de boa, aí o inglês depois fala, acho que eu tenho que prestar mais atenção nas caravanas. Aí Santiago, acho que eu preciso ler livros realmente. Então, tipo, não é nenhum nem outro, né? É o caminho do meio. Os dois são caminhos.
E engraçado Apesar que quando do... eles chegam... Fala Pode aí. falar. Não, falei. E quando eles chegam lá no oásis, né, que esse alquimista aparece, né, aí ele fala pro Santiago, oh, que bom que eu te encontrei. Aí Santiago, não, mas quem está procurando você é o inglês lá, não sou eu não. Aí ele fala, não, ele tem muito do que aprender antes de me encontrar, você Exato. já está pronto. Ou seja, a experiência da vida, né, do Exato. se colocar, A é a vivência. sabedoria, é a vivência, coisa que o inglês ficou Exato. só nos livros, né? Isso Precisava que eu viver ia só mais. complementar isso, porque há uma troca, né, entre Santiago e Alquimista nessa passagem, onde um fala com o outro, assim, reconhece que seria importante aprender um pouco com o outro. Dá a entender que, tipo, tá, beleza, então tem que saber dos livros e da vivência. Mas essa passagem do Alquimista falando, ele ainda precisa aprender a linguagem do mundo. Então é Nossa, tipo assim, teoria e prática quase caminham lado a lado, mas se fosse pesar um pouquinho mais para um lado, eu acho que é a prática, velho, acho que é a vivência, tá ligado? sem Ela é dúvida. mais, ensina um pouquinho mais, é a escola da vida, velho. Sem dúvida. Porque aí que é o experienciar mesmo, né? Pra ver se tá certo. Isso é. É aquela coisa, né? Eu posso pegar um livro aqui ensinando sobre natação. Vai falar, ó, você vai botar um braço aqui, ó, vai levantar, depois vai levantar o outro, vai respirar dessa forma e tal. Eu posso passar 5 anos lendo todos os livros de natação. Se me jogar na Não, água, não vai, pai. Não vai de jeito verdade, nenhum. verdade, verdade. Mas não vai demorar muito pra... Um lado, você está ali com a teoria, do outro lado, você está ali com a prática, né? E aí, se você só remar de um lado, muitas vezes pode ser que você fique em círculo. Então, se você ficar só na prática, sem entender nada de nenhum tipo de teoria, você pode conseguir um sucesso? Pode, mas pode demorar muito mais, porque você vai ficar batendo cabeça em coisa que a gente já Não entendeu precisaria. há 100 anos atrás, sabe? Tipo, vai estar muitas vezes inventando a roda, querendo inventar a roda, coisa que já está ali na sua frente, que é só ler e colocar em Complementar. prática e implementar, né? Ao mesmo tempo, se ficar só na teoria, só fica no potencial, né? De um dia eu posso aplicar, de um dia eu posso ser, né? E nessa jornada aí de viver a lei da pessoal, eu sinto que eu vi muitas essas coisas assim, né? De muita gente que todo mundo olhava e falava, essa pessoa tem muito potencial, potencial, potencial. Só que aí toma umas quedas tão grandes que perde o brilho e não atinge o potencial. E às vezes há pessoas que você não dava nada assim, mas que foi ali consistente, que foi persistente, que estava fazendo dele ali, né? Ninguém vendo, mas está fazendo dele ali, do nada, entre aspas, né? Ele conquista algo grande ou algo que as pessoas, né? Meu Deus, como assim? Como é que você fez isso? O que, que você estava fazendo? Né? Perfeito, Perfeito. velho. Velho. Bem por aí. Isso é muito comum mesmo, velho. E cada vez mais isso acontecendo, na verdade, né? O Bastante. que eu sinto um pouco assim, né? Em relação a essa nova era, né? Trazendo um pouco para essa parte um pouco espiritualista da coisa, né? De acordo com a espiritualidade e o lado profissional, né? Porque a gente costumou, a gente veio de eu sou uma geração um pouco antes da de vocês, mas eu vim numa geração de que era aquela coisa do, velho, se for, você tem que trabalhar, não importa o que seja, trabalhar 14 horas no dia aqui, dando o seu gás, e é assim que você vai conquistar isso aí, né? A gente veio desse paradigma, né? O que vocês acham? Hoje em dia, esse conceito continua aplicável ou de acordo... Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo para a gente encontrar a nossa lenda pessoal. Estou querendo trazer porque eu sinto que quando a gente está vivendo a nossa lenda pessoal, não necessariamente não precisa ser dessa forma, até porque não está dando mais com... Parece que o tempo está passando muito rápido, né? A gente programa várias coisas por dia, você programou 5 coisas, você fez 2, você programou várias para a semana, só deu para fazer, parece que a semana tem segunda, terça e sexta-feira. Não tem quarta e quinta, né? Porque já está acelerado, né? Então, acho que como seria isso, né, para você nesse momento, assim, de conseguir encaixar de uma forma que você consiga mesmo essa consistência, vivendo a sua lenda pessoal,
enfim, né, Eu trazendo acho que para a prática. assim, eu acho que realmente na nossa geração assim, né, e realmente no mundo atual, tá tudo muito acelerado e muito dinâmico, né? Então eu acho que antigamente as coisas eram mais rígidas, né? As coisas eram um pouco mais estáticas. Então era normal você ver pessoas durante 30 anos no mesmo emprego, no mesmo casamento, porque a regra era essa. Você entrou no trabalho, vai ficar até o final da sua vida. Você casou com uma pessoa, mesmo que você não ame mais ela, você tem que ficar, porque o casamento, é o status. Então tinha uma coisa muito assim que você não podia mudar, sabe? Queriam que você fosse aquela mesma pessoa sempre, fazendo a mesma coisa, a mesma rotina. Eu acho que hoje em dia dá mais espaço, dá mais margem para você poder testar, experimentar, diversificar. E em relação à lenda, eu acho que assim que o que eu entendi é que a lenda ela não, é como se não tivesse fim, né? O fim da lenda é quando você desencarnar, quando você morrer na experiência terrena, é no fim da sua vida. Mas não é porque você tem uma lenda que você só tem um sonho. Porque o próprio Santiago, ele realiza o sonho dele, que é achar o tesouro, mas depois, na última página do livro, ele sente aquele ar do deserto vindo para ele e fala: Fátima, estou indo aí, tá ligado? Então, ele já está com um novo sonho de reconquistar o amor dele, de visitar novamente. Então, talvez você tenha um sonho nesse momento e você vai estar lá perseguindo esse sonho porque faz parte da sua lenda pessoal, mas talvez no momento que você realizar esse sonho, ele vai abrir porta para um outro sonho. Os sonhos se renovam, tá ligado? Mas se for realmente um sonho genuíno seu, legítimo, de dentro do seu coração, você continua na sua lenda. Você está desbravando a sua lenda, tá ligado? Tipo, aprofundando ainda mais dentro Ainda daquele... mais. Exato. São degraus, né? Sim. Eu e Biel, a gente conversa muito sobre o esforço inteligente, né? Aquele estado de fluxo que é o meio termo entre um caos e uma rigidez, sabe? Achei que você ia falar caos perfeito. Um caos perfeito. Um caos e uma rigidez, assim. Porque, assim, a rigidez pesada, que não pode mudar, as coisas têm que ser assim, sempre vão ser assim, ela trava a vida, né? De uma forma que você não dá espaço para nenhum tipo de magia acontecer, para nenhum tipo de inusitado acontecer. Exato. Só que também um caos completo de não sei de nada, nunca, não planejo nunca, tudo louco, também pode levar a gente para lugares muito ruins, né? Então eu acho que não é nem um caos completo, nem uma rigidez, né? É esse equilíbrio de ter um certo planejamento, mas deixar coisas em aberto para a magia acontecer, que faz a gente entrar nesse flow, né? E faz a gente pensar de uma forma onde a gente vai gastar nosso esforço, assim, sabe? Que tipo de coisa realmente dá resultado. É você ver a linguagem do mundo, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que também a gente tem um mastermind e tal, e ele estava contando um caso assim, né? De outro amigo empreendedor dele, que fechou um super negócio quando ele estava jantando num restaurante super de luxo, assim, em Salvador. Né? E aí ele ficou pensando sobre essa questão e fechou de uma forma... não foi nada programado, sabe? As coisas foram acontecendo, ele foi conhecendo as pessoas, estava no lugar certo, conseguiu desenvolver bem e foi esse fluxo. E aí eu fico pensando em relação a um cara que está ali no escritório dele, fazendo 30 ligações, 40 ligações, e não vai conseguir fechar uma venda do tamanho que o cara que estava no jantar e que se relacionou bem com as pessoas conseguiu. Então, aonde a gente está direcionando nossa energia, sabe? Perfeito. Onde está o 80-20, assim, que é o princípio de Pareto, assim, entre esse caos e a rigidez, onde a gente encontra esse fluxo. Uhum. Essa sua fala me trouxe um conceito de um livro chamado Power vs Force, né, que é a diferença do poder e da força. Como você trouxe esse exemplo aí, né, das 20 ligações, aí é como se você quisesse a força conseguir um resultado, né? Ali,
E a outra é o poder de eu estou bem aqui no que eu estou fazendo, estou indo num jantar aqui, porque eu já estou bem no que eu estou fazendo, e nesse jantar as coisas acontecem porque eu já estou bem no que eu estou fazendo, eu tenho um poder natural que é emitido de dentro de mim, né? É diferente da força que eu preciso estar ali metendo 20 ligações, 30 ligações para estar fechando alguma coisa, né? E acho que o poder, né, o power, vem muito de estar alinhado, né, com o que você acredita, com aquilo que lhe faz bem, que você está se sentindo bem. E veja bem, é o que a gente fala aqui, né, lenda pessoal, às vezes é igual no livro traz, a lenda pessoal do cara era fazer doce. Você não, além da sua lenda pessoal, não precisa ser salvar o mundo, não, né? A gente bota, às vezes, muita coisa, minha missão de vida Isso é verdade. é curar crianças na África, não sei da onde e tal. Estou dando um exemplo, né? Que Mas tem que ter alguém fazendo inconsciente doce, né, coletivo. velho? Tem que ter Tem alguém. que ter alguém fazendo doce, É. tem que ter alguém fazendo rango ali para vender a marmita, né, do Exato. cara que está ali, né? E o importante é encontrar a essência, né, o propósito naquilo que está fazendo e fazer com amor aquilo que está fazendo, né? É como falou, tem uma parte do livro que fala a alma do mundo é alimentada pelo nosso amor ou pelo nosso medo, né? Então, tudo que a gente faz, a nossa vibração que a gente traz vai alimentar a alma do mundo. Como é que eu estou fazendo o que eu faço? Né? Porque às vezes tem muitas pessoas que não têm condições de falar, tá bom, tá certo, vou viver minha lenda pessoal agora, ou alguma coisa assim, apesar de já estar vivendo a lenda pessoal em algum nível, né? Mas não tem que falar, meu sonho sei lá, trabalhar com os golfinhos, não sei aonde, e tá aqui, não tenho dinheiro ainda do rango aqui, né? Então, é entender que para eu chegar lá para os golfinhos aqui, eu preciso estar no rango aqui, mas fazendo bem feito, fazendo com vontade, com entusiasmo, né? Com vontade, que é o que o Santiago faz no livro, né? Como eu falei, ele vai na loja de cristal e faz acontecer. Parece que onde ele chegar, mágicas acontecem. A sensação que dá no livro Mas sem perder chega, a sua visão, né? sem perder a visão. Por mais que às vezes ele estivesse distraído da lenda pessoal dele, do sonho dele, de ir para não sei aonde, ele ficou trabalhando na loja de cristal, mas ele fez com amor, ele fez com vontade, fez o melhor trabalho que ele poderia fazer, limpou as coisas, enfim. Né? Então, acho que o grande segredo é trazer para essa presença, porque a gente vive em um mundo hoje muito acelerado, imediatista, né? Que a gente abre o Instagram, vê a vida dos outros acontecendo, a vida é isso, que fulano faz isso, fulano faz aquilo, que não sei o que lá não é, né? E às vezes a gente olha para a nossa vida, cara, eu não fiz nada, aí eu, porra, qual foi? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei aquilo para fazer depois, e começa a comparação, né? Porque a gente quer aquele resultado logo, e o resultado não é de uma hora para outra, né? O resultado vem com a construção, né? E essa construção que para ser feita com essa presença, né, com amor, porque se ficar só pensando no resultado, não aproveita o caminho, né? O caminho, que é o caminho que é o grande segredo, né? O caminho da coisa, né? Como se aproveita, né? Irmãos, agora está se caminhando aí para 8h05. Seria legal a gente trazer cada um uma consideração final aí do alquimista ou do que quiser falar, para a gente ir fechando. Aí, Manão, quando você for fechar essa live aqui, salva, tá? Pra gente poder fazer recorte depois. Eu vou começar, então, se eu pudesse assim, trazer uma consideração final, né? Nessa ideia do alquimista. Eu estava até fazendo aquele curso de integridade e em uma das aulas o cara ele fala assim que 50% das pessoas, né, fizeram uma pesquisa, né, pessoas que estão trabalhando e tal, e aí 50% das pessoas que estavam trabalhando ali no mercado mais corporativo, tradicional, assim, empresas, estavam infelizes com o seu trabalho. Infelizes, né? Então a pessoa ela se declarou, tipo assim, eu não estou feliz aqui, 50%. E 75% falaram que estavam insatisfeitas. Então, fizeram duas pesquisas, 50% falaram que estavam infelizes e 75% insatisfeitos. Insatisfeito significa assim, a pessoa, ela, ok, eu consigo ficar aqui, mas não é algo que eu estou aqui animado, não estou entusiasmado, estou um pouco satisfeito, não era bem isso que eu queria. Ou seja, números alarmantes, né? A grande maioria das pessoas... Quer falar? Vai acabar essa live em alguns segundos. Ah, tá. Enfim, aí só para fechar, que muitas pessoas acabam realmente desviando o caminho, desviando totalmente o propósito, vivendo a vida tradicional, e quando vão ver, ficam velhas, já estão ali talvez no leito de morte, e quando olham para trás, falam, pô, eu não vivi minha lenda, velho.
Então isso é muito sério, né? Se você hoje puder ter a tomada de consciência e falar, velho, eu quero ver meu propósito, quero ver minha lenda,